dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Olhando pra Ele, declara isso, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és. Vamos, igreja, aumenta o som pra dizer, pra dizer, pra dizer, pra dizer que tu és, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te Expressamos louvor e adoração, expressamos louvor e adoração a Ele, a Ele. Ei, libera o som, libera o som, libera o som.
elevar a Ele palmas, louvores, expressões. E vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor, encher esse lugar. Yeah. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, encher esse lugar. Vamos permanecer nisso. Vem, Senhor, vem, vem, encher esse lugar. Vem, Senhor, vem, Senhor, encher esse lugar. Encha-nos, encha-nos. Vem, Senhor. Vamos com uma força a última vez. Vem, Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. E vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, me abraça-me, vem, me abraça-me, vem, me abraça-me, vem, me abraça-me. Yeah! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua, dá vontade de pular. Dá vontade de correr, yeah, yeah, diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Pode ser mais forte. Mais forte! Em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença não há tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença, meu amor, tua presença, em
só na tua presença, em tua presença, Senhor. Com nossas mãos levantadas, erguemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Com nossas mãos levantadas, erguemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos para o mundo que amamos o nosso Deus. Oh, nós amamos o nosso. Oh, nós amamos o nosso Deus. Oh, nós amamos o nosso Deus. Oh, digno é o Cordeiro de receber a honra, força e glória, todo o poder. Digno. Mulheres, canta isso, digno. A honra. Vamos senhores, digno.
uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono. Você consegue imaginar isso? E uma nuvem de glória, glória, glória. Tu és santo, tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos como chamas de fogo, na sua boca uma espada afiada. Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor do Senhor, do Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. A canção atemporal. Não existe outra palavra, outra canção que denomine o nome do nosso Senhor. Nem os anjos conseguem para olhar para Ele. É tanta luz, é tanta glória. Santo, 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 digno, Santo, Santo. Levante suas mãos para os céus. Santo, Santo, se renda a glória. Ei. Santo, 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 Santo,
nome há poder, em teu nome há glória, em teu nome há unção, a cura, a libertação, a vida. E Santo, 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 o Espírito e a noiva dizem dizem vem, 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 vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem, Senhor, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Vamos nas palmas. O Espírito e a noiva dizem vem. Vamos como coral, vamos lá. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ora vem, Senhor. O Espírito e a noiva dizem isso. O som do despertar, o som do desatar, dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem, dizem vem, dizem vem, dizem Deixa o Espírito fluir. Você que quer dançar, você que quer gritar, você que quer pular, seja livre diante da presença do Senhor. Não segure, se renda à presença. Ei. Dizem vem. Clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor, por diversidade de línguas. Clamamos por batismo do Espírito Santo. Clamamos por fogo sobre nós. Clamamos por revelação, entendimento de quem Tu és. Revela quem Tu és, Senhor. Ei! Revela quem Tu és, Senhor. 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 Revela quem Tu és. Revela quem Tu és, Senhor. Revela quem Tu és, Senhor. Revela quem Tu és, Senhor.
Revela quem tu és, Senhor. Então vem. Isso. Revela quem tu és, Senhor. 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 Isso. Existe uma maturidade sendo derramada sobre nós. Existe um tempo novo sendo destilado para esse ambiente. A revelação de quem o Senhor é para aqueles que mergulham nele. Para aqueles que mergulham nele. Quem tu és, oh, quem tu és, quem tu és, quem tu és. Revela quem tu és, Senhor. Revela quem tu és, Senhor. Quem tu és. Vamos, intercessores, levante a mão para a igreja. Revela. Ei, chorou como morrer, camarada, chorou como estendidas como uma oferta movida diante do altar. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Adonai, Eloheinu. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo. Quem é o homem para que dele tu lembres? Quem é o homem para que ele tu visites? Nos fizeste menor do que os anjos, e com a tua honra
Com tua glória nos coroaste, Senhor. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo. De paz, ao povo de boa vontade, hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana. Levantai as portas vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, Adonai de Sebaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, 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 Ele é o Rei da Glória. Declare isso. Ele é. Ele é o Rei da Glória. Ele é. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é.
forte e poderoso na batalha, o Rei da Glória, Yeshua, o nosso Mashiach, o ungido de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei da... Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, juntamente com as palmas e as vozes. Ele é. Declare isso para o mundo espiritual e o mundo físico ouvir. Que sobressaia a voz da igreja. Ele é o Rei da... Ele é. Ele é. Ele é o Rei da... Ele é o Rei da Glória. Ele é. Ele é. Ele é o Rei. Ele é o Rei da... Ele é meu é meu Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana. Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir e exaltar e liberar um brado de júbilo ao Rei da Glória. Ele é o meu Um altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Um altar de adoração seja sempre Ele, Jesus, Filho, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, seja exaltado
Shalom, shalom. Glorioso Filho do Homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do Homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do Homem, a igreja pode sustentar declarando o Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do Homem, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas glorioso, glorioso Filho do Homem. Você pode repetir isso mais uma vez?
Ele é glorioso. Ele é glorioso, Filho do homem, glorioso. Rei sobre todos os reis. Senhor sobre todos os anjos. Tu reinas sobre as nações. Glorioso. Glorioso. Ele é glorioso. Filho do homem. Glorioso, Filho do homem. Você pode aplaudir e exaltar a Ele. Ele é digno. Shalom, shalom, igreja. Pessoal, eu vou ser breve, preciso dividir essa palavra com vocês. Abram para mim em Números capítulo 16, deixa aberto. Números 16, amém? Amém? Pessoal, todas as vezes eu sempre libero um alerta nesse momento que é um momento crucial. Aquilo que nós podemos dar a Deus, acabamos de dar através da nossa adoração. Mas como nós podemos consolidar uma adoração se muitas das vezes não consolidamos? Amém? Tá tranquilo? Então, deixe esse texto aberto. Eu sei que por muitas vezes, até mesmo no grupo da igreja, eu divido algumas coisas muito específicas com vocês. Nesse momento, nem tanto, mas quase sempre eu deixo uma palavra para despertar uma reflexão em vocês. Vocês que às vezes eu posso ser mal compreendido pelo fato de, dentro desse tempo, bater num comportamento ideológico que tem abraçado a igreja. Alguém sabe qual é? Oi? O feminismo é um deles, mas isso vem acompanhado de vários outros comportamentos que vai afetar diretamente a família. Amém? Quem tem a sua família? Quem ama a sua família? Quem deseja formar uma família? O que acontece, pessoal? Esse movimento vem um certo tempo contaminando a mente de muitas pessoas. Eu tenho dividido isso com vocês e peço para que vocês estejam atentos. Olha só, hoje particularmente eu tive um sonho e conversei com a pastora, dividi esse sonho com a pastora. Disse que eu estava num ambiente ministrando uma palavra e o que mais me indignava era a falta de atenção com aquilo que estava sendo falado. Algo que eu quero despertar em vocês, ó. No tempo de Noé, os homens casavam, se davam. É claro que dentro do contexto histórico, quando você lê, você não tem uma história de peso
em que propriamente diz que o próprio Noé pregou para as pessoas. Mas eu quero que vocês despertem dentro desse entendimento. Imagine num tempo, hoje nós já somos acostumados com a chuva, correto? Até o período da manifestação em que Deus vem pedir para Noé construir a arca, até aquele exato momento, quem não sabe, nunca tinha chovido. Agora tu imagine, um cara debaixo de uma revelação, de uma instrução divina, falando para as pessoas, olha só, Deus vai enviar a chuva do céu. E aqueles que estão fora dos princípios vão ser retalhados com isso. Na realidade, existe uma observação bíblica que o próprio Deus diz que viu em Noé alguém especial, para que fosse o salvador da humanidade. Mas o que eu quero que vocês despertem, amém? Estavam todos atentos ao discurso, aquilo que ele estava falando com o povo? Irmãos, dentro desse tempo não é diferente. Deus tem liberado algumas instruções e por causa do costume, das ideologias que têm entrado na mente, principalmente daqueles que estão dentro da igreja, nos sentimos ofendidos. Porque quando vem uma palavra profética, é para te tirar do lugar de conforto que você está. E quem quer sair do lugar de conforto? Sejam sinceros. O problema é que as pessoas lá fora estão nos associando a alguém religioso. E eu não faço questão de provar para ninguém que eu sou religioso. E uma das coisas que mais tem gerado conflitos dentro das pessoas é a falta de identidade. Repita essa palavra comigo, identidade. Mais uma vez. Agora grite essa palavra. Grite mais uma vez. Algo que muitos de nós estamos descaracterizados dentro da identidade. No estudo que é básico, bíblico, que eu dividi com alguns dos discípulos aqui, cada dia a gente está estudando um capítulo. Os primeiros 5 capítulos estudamos de Gênesis. A gente sabe que Deus, de forma muito específica, fala sobre genealogias. Ou seja, qual é a sua origem? De qual família você saiu? E todos esses comportamentos diabólicos, já no início da criação de tudo, já interferia de como uma família teria que se portar. Entenda, quando o próprio Noé atracou a arca no Monte Ararat, o que aconteceu? Ele faz um sacrifício a Deus com alguns dos animais que estavam dentro da arca. Aquele sacrifício, a expressão bíblica diz que aquilo subiu com um cheiro suave às narinas de Deus. E qual foi o primeiro pedido que Deus fez a Noé e seus filhos? Por favor, declarem. Sejam fecundos, encham a terra. O que isso significa, irmãos? Forme famílias. Ocupe os espaços que estão abertos para vocês viverem, para vocês dominarem. E faça de todos os lugares que eu te dou como propriedade um lugar pleno para que vocês possam viver. A gente sabe que veio todos os níveis de corrupções e ideologias já no período pós-dilúvio. Um deles foi, sabe quem? Nimrod. A famosa torre que nós conhecemos como a Torre de Babel. Qual foi a ideologia de Nimrod para as pessoas que o cercavam? Eu vou ser sincero para vocês. Vai chegar algum momento, existe um Deus carrasco lá no céu, que vai enviar outro dilúvio. E a única forma de vocês se protegerem é construirmos um lugar, um edifício alto, para que venhamos estar acima de qualquer coisa. E além do mais, quando algumas pessoas nos verem à distância, vai saber que nós somos um povo poderoso e vai querer se unir. Quem, irmãos, de fato, não quer se unir com alguém poderoso? Seja sincero. A gente tem que parar com essa autocomiseração, porque às vezes a gente precisa visualizar aquilo que possa nos dar algum benefício. E essa foi a ideologia no período. O próprio Deus, juntamente com Jesus, juntamente com o Espírito Santo, desce. Porque a palavra disse isso aqui, Eia, desçamos e o confundamos. Daí surgiu a Torre de Babel. Agora, eu quero pegar aqui, abrir o texto. Eu sei que na Bíblia de alguns de vocês tem um subtítulo aí, dizendo... O que está escrito aí? Vamos lá, pessoal, vamos nos atentar. O que está escrito no título de vocês? Números, capítulo 16. Alguém está com a Bíblia?
a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Repita comigo. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Amém? O que é esse tipo de comportamento? Ontem mesmo eu e a pastora estávamos num lugar específico e precisávamos, a gente deu fome à noite e tinha uma lanchonete. Pastora, qual era o nome da lanchonete? Rebelados. Irmão, ela colocou no GPS, ele falou assim, vamos comer um hambúrguer em algum lugar, e ela colocou muito próximo, aproximadamente uns 5 minutos, e o nome da lanchonete era Rebelados. Cara, eu debaixo de um princípio, vivo debaixo de princípio espiritual, eu vou comer num lugar onde o convite é para você ser um rebelde? Pô, é o mínimo, básico. Porque essas coisas vêm como ideologia. Até, irmão, dentro daquilo que eu vou comer, eu preciso tomar cuidado. Aí aqui, a gente sabe que a história, particularmente de um cara em especial, que é falado, qual é o nome? Corá. É claro que os outros pegaram bagagem dentro da rebelião, da falácia. Lashon hará. Repita isso comigo. Lashon hará. Língua maldizente, língua maldita. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja. No momento em que Adão e Eva estavam no jardim, Eva foi mordida pela serpente. O que aconteceu que a serpente a persuadiu? A falácia. Ela não precisou morder Eva. Ela simplesmente sugestionou Eva. E entenda, olha só. O feminismo é uma das chaves que mais vai afetar as famílias. Além do machismo, é claro. Eu não vou falar isso. Olha, por favor, pessoal, presta atenção, porque eu estou falando daquilo que Deus está me incomodando a dividir com vocês. Depois, Deus não vai tomar ninguém por inocente enquanto Ele tem reservado um lugar para você ser ministrado por Ele. Não vai ter como nós inventarmos desculpa quando estivermos de frente de uma situação que não vamos ter legitimidade porque não demos atenção àquilo que Deus está falando. Amém? Eu não faço questão porque essa ofensa eu não vou carregar se alguém está atento ou não. Eu só simplesmente estou falando aquilo que é de extrema preocupação dentro desse tempo. Amém? Vocês conseguem entender? Agora, eu quero dividir esse texto, a gente vai ler, eu quero ler o capítulo todo, eu preciso ser breve, eu preciso o máximo de atenção. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 1. Amém? Diz assim, Corá, filho de Itzrá, neto de Quihat, bisneto de Levi, junto com Datã e Aviram, filho de Eliave, Ion, filho de Pelete, descendentes de Rubens, reuniram homens e se rebelaram contra Moisés e aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram: vocês se valorizaram em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? Quando Moisés ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. E ele disse a Corá e a todo o grupo: amanhã cedo, Adonai mostrará quem é dele e quem é a pessoa santa que ele permitirá que se aproxime dele. Sim, ele fará com que a pessoa escolhida aproxime-se dele. Corá e todo o seu grupo façam isso amanhã. Peguem um incensário e acendam fogo e põem incenso neles diante de Adonai. O escolhido por Adonai será o santo. São vocês, filhos de Levi, que se valorizaram em demasia. Versículo 8. Moisés disse a Corá: ouçam aqui, filhos de Levi. Insignificante para vocês o que o Deus de Israel os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem dele, realizarem o trabalho no tabernáculo de Adonai e permanecerem diante da comunidade, servindo-a. Ele aproximou você e todos os seus irmãos
os filhos de Levi para perto como você. Agora você também deseja o ofício de sacerdote, e por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai. Afinal, o que é Arão para que vocês se queixem dele? Em seguida, Moisés mandou chamar Datã, Avirão e os filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: nós não subiremos. E algo sem importância ter nos tirado da terra em que sobeja leite e mel, para nos matar no deserto. E tal ponto que você se arroga o papel de ditador sobre nós? Você não nos trouxe e todos para a terra em que sobeja leite e mel, e também não nos deu a posse de campos e vinhas. Você acha que pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los? Nós não subiremos. Versículo 15. Moisés ficou muito irado e disse a Adonai: não aceites a oferta de grãos deles. Nunca tirei um jumento deles. Não fiz nada de errado para nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e seu grupo estejam lá amanhã diante de Adonai. E você e Arão e cada um de vocês acendam fogo. Perdão, o vento. De seu incensário. E ponha nele incenso. Cada um de vocês deverá levar diante de Adonai um incensário. 250 braseiros. Você também e Arão, cada um com um incensário. Cada homem acendeu o fogo de seu incensário, colocou o incenso e permaneceu à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá reuniu todo o grupo que estava contra eles à entrada da tenda do encontro. A glória de Adonai apareceu e toda a assembleia. Adonai disse a Moisés e Arão: separem-se dessa assembleia, eu vou destruí-los imediatamente. Eles se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos e de toda a humanidade, se uma pessoa pecar, te irás contra toda a assembleia? Adonai respondeu a Moisés: diga à assembleia que se afaste da destino comum de toda a humanidade, Adonai não me terá enviado. No entanto, se Adonai fizer algo novo, se o solo se abrir e engolir com tudo que possuem, e eles descerem vivos ao Sheol, vocês entenderão que estes homens demonstram desprezo por Adonai. No momento em que ele terminou de falar, o solo baixou deles e dividiu a terra, abriu a boca e os engoliu com as suas casas, todo o povo que se aliara com Corá e tudo que eles possuíam. Assim eles desceram vivos ao Sheol, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e a sua existência na comunidade chegou ao fim. Todo Israel que estava em volta deles fugiu quando os ouviu gritar, exclamando: pode ser que a terra também nos engula? E eles correram. Então saiu fogo da parte de Adonai e destruiu os 250 homens que ofereceram o incenso. Amém? Pessoal, o que acontece? Por mais que isso possa estar conectado ao passado, a história daquilo que nós, de forma religiosa, associamos ao Antigo Testamento. O que eu quero dizer para vocês? Que toda aliança, ela vai ter a sua resposta. Você pode repetir isso comigo? Toda aliança vai ter a sua resposta. Agora a gente precisa se perguntar, com quem nós temos nos aliançado?
olha só, as ideologias implantadas geraram destruição sobre todas essas famílias, em particular sobre Corá. Eu não estou trazendo essa palavra aqui de acordo com um tempo involuntário. Ó, para o judeu, quem já ouviu falar essa expressão paraxá? O que significa paraxá para quem já ouviu? Alguém pode me responder? É a porção semanal. Ou seja, essa é a palavra dentro desse tempo que Deus está ministrando a todo o seu povo. É claro, por causa do comportamento da igreja protestante, o que nós fazemos? A gente pega uma palavra de acordo com aquilo que nós achamos. Muitas vezes é o Espírito que direciona, sim, mas existe um alimento semanal. E o alimento semanal, que é essa semente que está sendo liberada para o rebanho do Senhor, cadê o rebanho de ovelhas? Ou seja, é um alimento que Deus sabe que é para esse tempo, para nos despertar por causa do comportamento que está vindo como ideologia. Isso não é propriamente religioso. Irmãos, ó, hoje eu vi algo e dividi com a pastora. Uma mulher com 44 anos estava se lamentando e desejava casar. Com 44 anos ela desejando casar. Judia. E ela chorou. Estava chorando, sabe por quê? Porque a sua avó tinha acabado de completar quase 100 anos, correto, pastora? Me corrige, e tinha falecido. E ela, sabe o que ela disse? O quanto eu desejava que minha avó tivesse a visão de eu vindo no altar e me casando. E ela chorou também, sabe por quê? Porque ela já estava com 44 anos e o pai dela adquiriu um mal de Parkinson. E como é que o pai dela viria trazer ela no altar e entregar na mão do noivo? Alguém pode me responder isso? Porque a maior preocupação do que está sendo implantado hoje na mente e no coração, irmão, de muitas pessoas, principalmente das meninas, é esse espírito feminista em que, cara, se forma primeiro. É errado se formar primeiro? É errado uma mulher trabalhar? Nunca preguei isso. Mas o que acontece? Irmãos, depois quando você vir atrás só dos teus projetinhos e não querer entender aquilo que Deus deseja manifestar, vamos ver a consequência. Ontem também diz que daqui em 2040 vamos ter um índice de idosos muito grande. Muito grande. Vai crescer. Quem aqui já está com 40, na casa dos 40? Levanta a mão, por favor. Quem já está na casa dos 50? Temos muita criança aqui dentro da igreja? Temos mulheres querendo ser mãe? Temos homens querendo ser pai? Tem? Isso é raro hoje em dia, porque estamos em busca do nosso próprio prazer e nós não entendemos o projeto de Deus. Sabe o que acontece? Ela não desejou ser mãe aqui, casar com 44 anos. Já deixou uma frustração nela agora, por causa do distanciamento geracional. E muitas das mulheres hoje, os homens estão deixando para ser pai com mais idade. Por causa, sabe do quê? Da pressão que a sociedade põe sobre você. Cara, você tem que se formar. Olha só, Deus é um inconsequente. Sabe por quê? Ele fez com que Maria fosse mãe do filho dele com quantos anos? Alguém sabe me dizer? Aproximadamente 14 anos. Hoje, se você vê, é claro que, olha só, entenda, eu não estou colocando isso como regra. Porque isso gera espanto por causa das informações e do conflito geracional. Mas se Deus fosse fazer isso hoje com uma menina de 14 anos, o que você chamaria Deus? Uma menina de 14 anos tão responsável ao ponto de gerar o Filho de Deus. Irmãos, eu acho que toda a tecnologia, e mesmo com os níveis de informação, está nos conduzindo a outra vertente. Eu não estou colocando isso aqui, induzindo ninguém a se encher de filho. Mas eu simplesmente estou colocando uma incógnita para que gere uma preocupação com as ideologias. Nunca vimos uma geração tão em conflito de identidade.
O conflito de identidade está tão grande porque você nunca viu um número tão grande. Olha só, nada em conflito, que eu sou muito bem resolvido quanto a isso. Você nunca viu um número tão grande de homossexuais. Você nunca viu um número tão grande de lésbicas. Se isso se tornar um padrão, como se tornará a humanidade? Homem com homem gera. Mulher com mulher gera. E se o homem deixar a ordem natural daquilo que Deus estabeleceu para ele, o que vai acontecer? A humanidade vai sucumbir, vai se acabar, irmãos. Até mesmo os homens hoje, quando eu vejo os homens com jeito fêmero. E hoje, uma das coisas que mais incomoda algumas mulheres por causa da ideologia feminista é de um homem ser homem. Irmãos, não tente fazer do teu marido ou do teu filho alguém tão sensível que pareça com você, mulher. Amém? O homem tem que ser rude. O homem tem que ser rude, debaixo do princípio. É isso que vai diferenciar. Irmãos, existem coisas que estão sendo mudadas até de forma biologicamente. Hábito natural. Eu vou contar aqui algo rápido. Eu não quero que você se escandalize, porque aqui, para quem me conhece, sabe que aqui é papo reto. Eu não estou preocupado com a religiosidade. No ambiente onde eu trabalho, eu vi uma mulher se queixar, falando que o homem, isso é fator de higiene, posicionamento e postura de alguns homens. Do filho dela obrigar o filho dela a urinar sentado. Alguém se escandaliza com isso? Irmãos, se a gente olhar para a natureza, até a natureza nos dá a resposta. Como é que a cadela urina? Como é que o cachorro urina? Urina da mesma forma? Então, por que o homem vai ter que seguir esse padrão? E isso está deixando a mente de muitas pessoas descaracterizadas. Nunca vimos uma geração tão sem identidade como a atual. E o que acontece? Vai surgir aquilo que não presta e vai ser referência para o seu filho. Porque os pais, as mães não estão sendo referência o suficiente. Está deixando os filhos serem contaminados com todo o lixo que tem surgido. Irmãos, a gente está vendo aí crianças, meninos, ter como referência, desculpe falar, posso ser até processado, mas eu não estou preocupado com isso, com Uruan, com MC Pose, que eu vejo os moleques com esses cabelos. Isso é referência para dar continuidade a uma sociedade sadia, correta? Alguém se escandaliza com isso? Porque se nós não despertarmos, daqui a pouco os nossos filhos estão com os mesmos comportamentos. Alguém descompromissado, alguém sem respeito a nenhum nível de autoridade. Diz que respeita pai e mãe, mas chega em qualquer lugar, faz bagunça. Quando soltaram aquele rapaz, o outro subiu em cima de ônibus subindo. Vai você subir em cima do ônibus, irmão? O outro chega e me dá um cavalinho de pau na frente de uma viatura. Vai você, talvez, fazer uma manobra de risco perto de uma viatura. O que eu estou querendo associar? Eu estou trazendo referências dentro do nosso tempo e trazendo referências daquilo que serviu no passado. Esse cara chega e vem influenciar, debaixo dessa rebelião, esse número de pessoas. Ó, além do mais, diante de toda a informação que eu pego dos acervos judaicos, agora eu quero te... Eu sei que algumas mulheres às vezes devem estar muito indignadas. Mas a maior influência sobre o próprio Corá, sabe quem foi? Adivinha? A sua esposa. Corá era primo legítimo de Moisés e Arão. Ele que trabalhava na contabilidade do próprio faraó. Entenda. E alguém sabe de que tribo era Moisés? Ele era da tribo de Levi. Ele era um levita. E todos os levitas, desde o período da escravidão no Egito, eram separados. Eles não eram escravos. Por isso que todas as outras demais tribos eram escravas. E as tribos que eram escravas, o próprio Deus começou a impeli-los a pedir ouro, prata, riquezas ao próprio povo do Egito. Por quê? Antes eles eram escravos, agora a sorte deles foi mudada.
Agora, todos os que pertenciam à tribo de Levi eram dedicados à espiritualidade. Por isso, eles eram exclusos de trabalho escravo. Por isso que uma das indagações depois da tribo de Levi, diante de todos os benefícios e riquezas que as demais tribos tinham, eles chegaram e falaram: Moisés, olha só, conversa com o Senhor, com Deus, porque todas as demais tribos são riquíssimas, têm ouros, bens, têm animais, e quanto a nós não temos nada, nós não temos herança de nada. E Deus pede para Moisés dar a resposta à tribo de Levi. Diga ao povo, à tribo de Levi: eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Desde que você se dedique às minhas coisas, eu vou cuidar dos mínimos detalhes de tudo. Eu vou tomar defesa diante das injustiças que são colocadas diante de você, simplesmente porque você decidiu ser separado e viver para mim. Eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. Quanto, na realidade, nós não sabemos a história real de Corá, mas Corá, por ser um administrador das finanças de Faraó, ele também foi muito beneficiado. Ele não quis abrir mão, sabe do quê? Do princípio que toda a tribo de Levi estava vivendo, mesmo pertencendo à tribo de Levi. Agora, sabe o que eu quero que vocês entendam? Existem pessoas, todas as vezes, quase sempre eu tenho perguntado: quem é que quer ser rico, irmão? Levanta a mão. Quem é que quer ser bem financeiramente? É errado você ser bem financeiramente? Claro que não. O dinheiro, dependendo do teu comportamento, do teu pensamento, vai ser uma bênção. Mas se você não tiver tratado em coisas internas, irmão, pode ser, sabe o quê? Uma maldição sobre a sua vida. Eu e a pastora viemos hoje da cidade de Teresópolis. Irmãos, aquela cidade é uma cidade muito bem estruturada. Quem já foi lá? É uma cidade muito bem estruturada. Você só vê carrão. Até os carros antigos lá são diferentes. É muito diferente, são pessoas bem-sucedidas. Porém, eu tive mais ou menos uns 3 episódios de perceber a arrogância. Só porque algumas pessoas, às vezes, parecem ter alguns privilégios acima do seu. Eu falei assim, pô, não é a cidade, é as pessoas. Você consegue entender? Esse era o comportamento de Corá. E debaixo ainda de uma influência é o quê? Conta-se dentro da história que muitas das vezes, para que você alcançasse ou você sinalizasse, igual eu fiz aqui pedindo a adoração, levanta as tuas mãos, balance, como uma oferta movida. Muitas das vezes o próprio Moisés era impelido pelo Espírito a fazer alguns movimentos com o próprio povo. Conta-se uma história judaica que uma das vezes que Corá chegou em casa, ele chegou careca. Por causa de um sacrifício que o Moisés pediu entre os homens. A gente acabou de ler aqui que Corá, Abirão e o Datã, todos eles eram líderes em potencial. Ainda mais, agora eles o que? Influenciaram grandes outros líderes a se posicionar de forma rebelde. Ele chega em casa e a mulher faz, sabe o quê? Debocha dele. Tu entrou debaixo da influência de Moisés? Tu rapou a sua cabeça? É. Aí tu imagina a mente desse cara com a pessoa que é uma com ele. Ora, tu é um homem de grande influência, tu é um homem extremamente inteligente. Além do mais, você faz parte da tribo de Levi. Por que você não foi escolhido como sacerdote? Aí o que acontece? Debaixo dessa influência, o que foi gerado na mente dele? Quem está em busca, ou quem tem esse nível de ambição por título? Simplesmente para talvez você estar em destaque. Irmãos, se alguém tem isso, por favor, eu faço questão de estar aqui na frente, sabe por quê? Porque alguém precisa falar de Deus. Porque existem pessoas se levantando contra líderes e igreja e não faz nada de diferente para mudar. Eu vejo muitas pessoas falando de grandes líderes, de Silas Malafaia, de René Terranova, de tantos outros líderes que até caíram em pecado. Mas o que tu está fazendo para ser diferente?
Talvez você vai criticar alguém, sei lá, de intercessão, de louvor, de dança. Mas o que você está fazendo para ser diferente? A postura de Corá foi simplesmente se rebelar. E quando ele foi, falou assim, ó, tu não é diferente de nada, porque toda a congregação aqui é santa. Você está querendo se colocar como autoridade máxima acima de todos? Mas nós precisamos entender que quem chamou Moisés? Quem chamou Arão? E quem te chamou? Quem te chamou? Então, se temos a certeza que o Eterno nos chamou, o que temos feito de diferente? Será que estamos deixando a massa, um número muito grande, contra a liderança? A gente está vendo aqui só de Moisés e Arão. Você viu mais outro líder, além de Eliezer, que era o sacerdote? Vocês viram alguns outros líderes? Mas a primeira postura de um líder, cadê quem foi chamado por Deus aí? Quem tem uma unção de liderança aí? A primeira postura, quando ele é afrontado, o que Moisés fez? Se prostrou. Quando ele viu que Deus ia destruir um monte de pessoas que se deixaram ser influenciados, o que ele, Arão, fez? Não, Senhor. Senhor, por favor, ele entre como intercessor. O Senhor vai destruir todos os povos aqui por causa do pecado de um. E o que Deus fez? Sai todo mundo da frente da tenda de Corá e de quem está com ele. Está dando para você entender? Talvez o próprio Espírito está te incomodando a você sair de perto das más influências, de pessoas que não vão agregar nada. Porque o que aconteceu com Corá e com os demais? E toda a sua família, entenda, ele era riquíssimo, ele tinha muitos bens, e tudo aquilo foi enterrado com ele. Mas para onde ele vai, que é o Sheol, entenda, ele foi enterrado vivo. Consegue imaginar alguém, você sendo enterrado vivo? Respira fundo aí, irmão. Esse privilégio você não teria se você fosse enterrado vivo. Foi o que aconteceu com Corá. Além do mais, aqueles que estavam com o incensário, pensando que ia sinalizar algo a parte de Deus debaixo de rebelião, o que aconteceu com todos eles? Foram queimados. Foram dois elementos, terra e fogo, que foram usados para consumir aquilo que não prestava. Ou seja, sabe por que o próprio Deus, ele veio com um batismo específico para tratar algumas coisas internas, principalmente dentro de nós? Só existe duas possibilidades, irmão. Ou a morte que vai te conduzir ao Sheol, ou o próprio batismo do Espírito Santo. Mas o problema é que esse fogo aqui era um fogo que consumia e trazia a morte. Por isso que o próprio Espírito vem tratar, o próprio Deus vem tratar através da manifestação do Filho dele. Por quê? João Batista batizava com o quê, igreja? E Jesus batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Porque o Espírito, entenda, olha só, não adianta vir um fogo sobre você se não houver a consciência e a sensibilidade da revelação de quem é Deus. O Espírito de Deus, ele é o único capaz de revelar o que se passa na mente e no coração de Deus. Mas a gente sabe que o Espírito de Deus, ele tem um simbolismo de algo muito sensível. Quando ele precisou repousar sobre Jesus, ele veio da forma corpórea de pomba. Agora vou remeter mais uma vez lá a Noé. Lembra de Noé na arca? Quando estava um caos, o que Noé precisou fazer? Liberar uma pomba. Essa pomba, ela foi, quando foi liberada, o que ela encontrou? Não, ela não encontrou repouso. Ela foi e voltou. Sabe o que significa? Que existe hostilidade onde o Espírito quer simplesmente repousar. Quando tem um culto abençoado e algumas pessoas não querem mudar de vida por causa das ideologias que ela abraçou, sabe o que acontece? Encontra resistência. E quando Noé libera a pomba a primeira vez, o que aconteceu com a pomba?
Ela voltou, porque não encontrou repouso. Está dando para você entender? Ela não encontrou repouso. Aí sim, passa-se, se eu não me engano, 7 dias e ele libera ela novamente. Quando ele libera ela novamente, o que ela faz? Ela traz o quê? Agora sim, ela traz o quê? Um ramo de oliveira. Qual o significado disso? Houve hostilidade. Não houve hostilidade? O Espírito Santo às vezes quer repousar sobre você, mas você está cheio de resistência. Você não quer abrir mão, às vezes, da podridão e daquilo que possa conduzir você à morte. Mas o nosso Deus é misericordioso. Ele libera o Espírito mais uma vez. Mas existe uma testificação. Sabe por quê? Esse ambiente aqui tem unção. Essa palavra tem unção. A adoração tem unção. Alguns que estão sensíveis e cheios do Espírito Santo têm unção. E onde tem unção, irmãos, vai ter a testificação do Espírito. A pomba foi a segunda vez, o que ela trouxe no biquinho dela? Um ramo de oliveira. Hoje, na descida do monte, eu passei na descida da serra, eu passei num horto. E eu vi uma oliveira, eu reconheci uma oliveira, eu falei assim, pô filho, eu queria botar uma oliveira lá na porta da igreja. Aí vamos perguntar lá. Aí eu, como eu sou um cara muito reservado e a pastora é muito tranquilinha, a pastora foi lá. Aquilo ali é o quê? É oliveira? Ele é oliveira. Mas era muito grande, não dava para trazer no carro. E provavelmente eu nem perguntei o preço. Porque com certeza seria caro. Ele foi e falou assim, ela falou, pô, e aquela ali pequenininha? Ele falou, pequenininha não, ela deve ter aproximadamente uns 30 anos. Aí ele falou, moça, aquela árvore ali, ela é milenar. Para você entender o significado da unção. Aqui eu acho que vocês foram em tantas outras igrejas, quem gosta de ir para as igrejas, você nunca viu um lugar onde é derramado tanta unção. Quase todo dia de culto eu venho aqui e tomo unção, não é? Derrama unção sobre todo mundo. Às vezes tu está até na tua cadeira, eu vai lá, é intercessor, derrama unção, bota a mão com óleo da unção. Simplesmente tendo entendimento do que uma unção é capaz de fazer. A unção, quando aquela pomba trouxe, ela testificou agora, ó, existe unção. Agora tu pode voltar, porque acabou a resistência. O jugo foi quebrado por causa da unção. Aquilo que te aprisiona e aprisiona a tua mente, os teus comportamentos, só pode ser quebrado pela unção. Você pode repetir essa palavra, unção? Continua repetindo. Continua repetindo. Continua repetindo. Lá unção, Senhor. A unção, Senhor. A uma unção. E já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Eu prefiro estar
A unção, ela despedaça o jugo. E o Espírito, ele agora, a terceira vez, o que é feito? Liberado, mais uma vez, a pomba. Entenda, olha só. Pomba. Assim como a gente já cansou de ouvir falar sobre pombo-correio. É colocado lá uma cartinha, uma informação, não é? E ela vai e traz para você. Mas o que acontece? Elas só ficam nos mesmos caminhos. Alencar está com o nome ali científico dessa situação. E o que acontece? Entenda, era para ela voltar. Mas ela encontrou repouso. Ela encontrou a possibilidade de aninhar-se ali. De dar continuidade ao maior propósito dela. A terceira vez que Noé soltou a pomba, ela encontrou repouso, ela voltou para a arca? Não. Ela seguiu o seu propósito. Existe um propósito do Espírito que está tocando no teu coração. Até que você entenda e se una ao Espírito e declarar, sabe o quê? O Espírito e a noiva dizem, vem. Para que todos nós possamos estar preparados. Mas sabe qual é o sinal da estadia perpétua do Espírito? É quando não existe resistência e rebelião. Sabe o que acontece aqui também? Isso aqui é um tipo de palavra que se estende há muito tempo e algo que a gente não tem é tempo. A gente precisa aproveitar. Quando eu li aqui sobre o nome que passa despercebido, porque a nossa cultura religiosa, ela sempre deixa uma falha para a gente. Ó, nós lemos aqui que Corá, neto de Crate, bisneto de Levi, esse homem, juntamente com Datã, Avirão, filho de Eliabe. Agora, depois aqui, quem nós citamos aqui? Tá dando para vocês acompanharem aí? Por que ele no momento da destruição não estava? Alguém pode me dizer? Não estava no momento em que a terra engoliu. Ele não aderiu, sabe por quê? Porque ele casou com uma mulher sábia. Quando ele chega em casa, a mulher fala assim, olha só, eu vou te aconselhar. Talvez você está debaixo da influência de um homem muito sábio, que é Corá. Mas é inegável o que Moisés fez na travessia do Mar Vermelho. É inegável que esse homem não seja íntimo do Eterno. Não venha nos colocar esse jugo. Agora, no momento da destruição, esse homem não estava. Sabe por quê? Do lado dele havia uma mulher sábia. Está dando para você ouvir, mulher? Isso passa despercebido pela gente. Porque às vezes nós lemos para concluir logo uma história sem entendermos o contexto real. A mulher sábia, ele edifica o seu lar é composto pelo quê? Por uma família. Ou seja, eu sei que vai ter jovens aqui que eu vou ter o privilégio de fazer o casamento. Cadê as jovens? Você está vendo como essas coisas estão tão desmotivadas? Cadê as mulheres que eu vou fazer o casamento? Cadê o brado das que vão casar? Cadê o brado das que vão ter muitos filhos? Você está vendo? Tu consegue entender a influência dentro desse tempo? Porque um monte de mulher resolvida, igual aquela judia de 44 anos, sabe o que acontece? Quando vê uma menina de 22, 23, 24 anos decidindo ser, tu vai ser mãe? Tão nova. Ai, você vai... Cara, eu tive o privilégio de ouvir alguma das minhas... Nicole falou que ia ter quantos filhos? Nicole, não corre não. 4 filhas. Ela se escondeu ali. A Nick vai fazer 13, isso. Olha aí, Luiz. Como é que o Luiz fica vibrando quando eu for casar?
Mas qual é a menina hoje que pensa nisso? Olha, eu vou trazer aqui algo para a gente terminar. Você vê, a Barbie, tinha o tempo da Barbie grávida, não tinha? Com o nenenzinho na barriga. Mas isso não alcançou essa geração, isso foi lá na década de 90. Isso foi lá na década de 90. É o quê? Quem tinha? A Mary teve. Isso foi lá na década de 90. Tu vê agora a Barbie? A Barbie agora quer andar de carrão, quer tirar onda, quer ser bem sucedida, roupinha bonitona, quer chamar a atenção. Você está entendendo as influências que são geradas na mente? Isso aqui eu não tenho nenhuma preocupação, porque eu não tenho nenhuma ideologia política. Ó, eu não sou de direita e eu não sou nem de esquerda, tá? Eu sou do reino de Deus. Eu nem me preocupo, porque minha força, minha confiança não está em homens. Agora, olha só. Talvez exista algumas pessoas que foram contaminadas por essa influência. Mas lembra, há uma unção. Há uma unção que precisa ser liberada. Tanto homens como mulheres. E principalmente por causa da arrogância. Ó, Corá, ele foi arrogante porque ele se achava rico e sábio em algumas coisas. Dentro desse tempo, o que Deus vai abater de gente arrogante, você não tem noção. Então, irmãos, é melhor nós o quê? Obedecermos. Porque alguns comportamentos, algumas influências arrogantes vão ser enterrados. A arrogância, a riqueza e aquilo que ele achava como conquista foi enterrado com ele. Eu não quero, irmão. Isso não pode ser dado continuidade. Agora, para nível de tratamento e daquilo que Deus precisa liberar, sem nenhuma influência emocional, eu preciso saber se tem alguém aqui que realmente precisa deixar esse comportamento de Corá, essa arrogância, essa altivez, essa soberba, e precisa... Cara, talvez algumas pessoas vão ser até impedidas por ações demoníacas. Tem pessoas que às vezes caem até endemoniadas nesse momento por causa do nível de influência. Porque o inimigo não quer te perder. Porque se você escolher o lado certo da força, irmão, Deus vai te usar poderosamente. Amém? Tem alguém que deseja se libertar? Pô, eu estou com esses comportamentos aí, é um nível de oposição. Eu preciso. Alguma mulher também. Não é só, eu creio que não é só homem, né? Talvez as mulheres vão ficar com raiva porque o pastor toca muito sobre isso. Por favor, mulheres. Estou falando eu tenho uma filha. Eu tenho uma esposa. Vamos quebrar esse orgulho. Vamos quebrar essa influência de Corá. Tem mais alguém no nosso meio? Ó, não acende incensário indevido, não. Não, eu vou seguir meu próprio passo. Cara, existe uma influência do Espírito para mudar a tua história. Não deixa a terra te engolir. A glória de Deus se manifestou quando Moisés veio, o povo viu. Porque quem é de Deus precisa ter maior humildade e realmente se prostrar. Quem é de Deus é intercessor. Ele, Arão, intercedeu pelos que foram influenciados. Cuidado com as influências negativas. Com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem ouvido. Mudou a história dele, hein? Poderia ser acrescentado aos que foram engolidos pela terra. Mas, a mulher sábia. Não entra nessa não, hein? A nossa família aqui está em jogo, hein,
Só temos mulheres sábias aqui. Amém? Onde estão as mulheres sábias? Ó, a mulher de Corá não foi sábia em nada. Conduziu ela, a família dela para a morte. Existe um monte de mulher que às vezes não está convertendo o coração do marido por causa desses comportamentos. Porque não está sendo sábia. Eu vou começar a orar, amém? Tem mais alguém? O sair daí para cá é romper o orgulho, cara. Eu não quero ser um profeta do meu tempo ao ponto de dizer igual a Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? Todos ouviram? Amém? Romanos capítulo 10, 17 diz assim, ó. Se tornou jargão religioso. A fé vem pelo e ouvir. Todo mundo ouviu, né? Então chegou o momento de nós exercermos a nossa fé. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela maior influência, que é a influência do Teu Espírito. Eu sei que não houve hostilidade para os Teus filhos que estão aqui. Eu sei que isso geram mudanças internas, externas, que nos direciona, que nos dá destino, Pai. Por isso eu quero te agradecer. Saber que o Teu Espírito tem trabalhado para mudar a estrutura de pensamentos, sentimentos, quebrando ideologias indevidas, Senhor. Porque eu creio que cada pessoa que está aqui à frente ama a sua família. E nossa família está respaldada debaixo da tua unção, debaixo do teu princípio. Ora que doroshou manaraca. Ora como manaracha capatará que tu bodou. Ora não manaraca. Quebramos toda rebelião. Quebramos todo o espírito e comportamento de Corá, Senhor. Anulamos debaixo da unção. Que se levante mulheres sábias, jovens comprometidas, Senhor, com o teu reino. O Shemanará Capatará me chamando no jardim, sou atraído por tua voz, vis-me chamando para andar no jardim. Espírito, quebra a resistência. Quando tudo estava sem forma e vazio, o Espírito pairava
com o maior projeto de fazer aquilo que estava sem forma e vazio ter forma e ser cheio de vida. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, haja luz, haja luz. O Espírito te sonda. Ele quer formar algo extraordinário de você. Talvez tu está todo destruído, sem forma e vazio. Ele está te vendo. Ele paira sobre você. Ele é o simbolismo da própria pomba. Ele sobrevoa. Talvez você está imerso em lágrimas. Seja batizado com as suas lágrimas, pois isso vai te trazer a consciência do quanto você precisa do Espírito. Algo novo precisa surgir dentro desse tempo. Os insensíveis não choram. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não chora? O Espírito te sonda. Ele precisa te dar forma. Ele precisa te encher. Haja luz. E viu Deus que a luz era boa. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. O meu Deus é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura. A igreja pode declarar isso: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura. Você pode declarar aleluia. Glórias ao Cordeiro. Glória. Aleluia.
Aleluia. Glórias. Amém. Repita-se comigo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades, e Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, nossa casa e nossa família. Yevarechecha veishmechecha, Kisa Adonai panavelecha, Esen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele dê a paz. Amém? Pessoal, Conceição, quem tiver um coração voluntário, por favor, não se sinta forçado a isso. E desejar ofertar, só sinalizar, mão, a tua vida já está coberta, você já está mais do que abençoado. Shavu Atov, só sinalizar, ela vai estar te servindo. Bom, uma semana abençoada para todos vocês. Shavu Atov.